Então vamos dar início à nossa atividade. Boa noite a todos, novamente. E que todos sejam bem-vindos ao primeiro dia do 16º Fórum Espírita do Livro Pensado da Baixada Santista. Para quem não sabe, esse fórum ele sempre foi anual, né, nessa época de abril, regional e presencial. No ano de 2020 ele não ocorreu, e o ano passado ele foi pela primeira vez virtual, né, como está sendo este ano. Agora a gente vai pedir para que seja colocado uma apresentação. A Rita vai colocar uma apresentação. É uma fala do Augusto Cury, que é psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor, e em seguida uma música da cantora e compositora Vic, e o nome da música é Pausa. Rita, por favor. Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente.
Um beijo no coração de Augusto Cury. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. Muito bom. Muito bom. Então, fizemos uma pausa de 2 anos e tivemos muita calma. Alguns, né? E para dar início a essa atividade de hoje, não sou eu que vou fazer a abertura, mas a gente convidou Jacira Jacinto da Silva, queridíssima amiga nossa, presidente da CEPA, Associação Espírita Internacional. Jacira, faça a abertura para a gente, por favor. Olá, amigos, boa noite. Bom, é com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui junto com todos vocês para nós iniciarmos mais essa jornada, mais essa oportunidade, né, de nós juntos discutirmos os desafios, né, que nós temos nesta existência. São muitos. Vocês escolheram, a organização do evento escolheu um tema muito oportuno, porque para muita gente essa questão está superada, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Além de não estar superada, nós não sabemos o que vem pela frente, nós não, muito provavelmente não tiramos o que deveríamos ter tirado, pelo menos tudo o que deveríamos ter aprendido com o que passou. Então, eu achei bastante oportuno. Quero dar, em nome da CEPA, os parabéns à CEPA Brasil pela organização de mais este evento, mais este Fórum da Baixada Santista, que, com exceção do ano de 2020, né, vem nos brindando a todos com essa contribuição do grupo de amigos aí de Santos,
e reúne forças com a colaboração de alguns outros que são convidados e comparecem também, mas nós, do movimento espírita, laico, livre pensador, desse movimento que luta para aprender a essa troca, a fazer essa troca respeitosa, né? Porque é um exercício muito difícil, livre pensar. Não é fácil a gente respeitar o direito do outro de pensar diferente, né? Conviver com isso respeitosamente, gostando do outro da mesma forma, apesar de o outro, muitas vezes, pensar muito diferente de nós. Mas nós estamos aqui nesse exercício e a CEPA Brasil, a cada gestão, vem revelando a grande capacidade que tem de contribuir com o crescimento, a difusão do pensamento espírita, a melhoria, né, desse pensamento. Como que nós vamos desenvolvendo esse pensamento? É com essa contribuição valiosíssima que esses eventos nos trazem. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, em nome da CEPA Brasil, da qual também faço parte, agradecer demais aos amigos da Baixada Santista, que, incansavelmente, todos os anos, programam com muito zelo, muita dedicação à realização desse evento, reunindo as casas espíritas amigas para realizar. Então, eu quero cumprimentar a todos e a todas as casas espíritas participantes. Quero agradecer em nome de todos e também cumprimentar e agradecer as pessoas que vieram prestigiar o evento, desejando que todas tirem dele algo de bom. Com certeza tirarão, porque só a oportunidade de nós discutirmos juntos e trocarmos ideia já oferece aprendizagem bastante para nós. Então, meus cumprimentos aos organizadores, meu agradecimento por esse evento, quero desejar que ele seja muito exitoso, que todos nós possamos aprender mais um pouquinho nessas duas oportunidades que teremos hoje no dia 20. Muito obrigado, muito bem-vindos todos e muito sucesso também para o nosso evento. Obrigado, Jacira. Sempre um prazer e ter o seu apoio, como sempre, e você está sempre junto com a gente, e a sua presença fortalece, né, esses eventos também. O tema central do 16º Fórum Espírita do Livre Pensar da Baixada Santista é o Centro Espírita e a Pandemia, que será desenvolvido em 2 dias, hoje abordando o como foi e na quarta-feira o como será. Mas tanto hoje como na quarta-feira não teremos palestras, mas painéis de conversa com os representantes de cada instituição espírita que participou da organização deste evento, os quais cada representante terá 10 minutos para a sua colocação, e ao final abriremos para questões ou posicionamentos via o chat, limitado ao tempo do evento. Tá? Então, quanto tempo a gente tiver no final, a gente abre para as colocações até o limite do horário do evento. Então, estão aqui representando o Centro Espírita Allan Kardec, vai falar a Sandra Regis, o Centro Espírita Beneficente Ângelo Prado, a Miriam Barros Moreira, o GELD, Grupo Espírita Leon Denis, a Cátia Silene Guimarães da Costa Ferreira, o GETA, Grupo Espírita Trabalho e Amor, o Walter Pinto, o ICKS, Instituto Cultural Kardecista de Santos, Alexandre Cardia Machado. Então, eu vou chamar, nesta ordem, eu vou chamar cada um, terá até 10 minutos para colocar como foi. Sandra Regis. Boa noite, amigos e amigas. É um prazer imenso estar aqui hoje, né, com todos vocês. E é uma alegria, né? Esse reencontro com essas casas, essa reaproximação, depois desses 2 anos aí que nós tivemos, né, um pouco distantes.
esse momento que a gente decidiu em conjunto, né, de falar sobre o Centro Espírita e a pandemia, foi justamente porque para a gente trocando nossas ideias, nossas angústias, nossos sentimentos, o que aconteceu, né, nesse fato histórico, que foi, pelo menos para o nosso, podemos dizer, acho que para todos, que foi você fechar as portas de uma casa espírita por um período de quase 2 anos. A nossa casa, o Centro Espírita Allan Kardec, completa esse ano 78 anos, e eu não me lembro, e não há registro nenhum histórico dela ter ficado totalmente fechada, né, por tanto tempo. Aliás, por tempo nenhum, né? Eu lembro que a gente interrompeu, às vezes, alguns meses, atividades para fazer uma reforma na nossa casa, quando fizemos 25 anos, mas as atividades não pararam, porque a gente se instalou lá no Lar Veneranda, né? E aí lá nós continuamos com as nossas atividades, tanto de palestras, como da infância, quanto de trabalhos mediúnicos. Então, não houve essa parada, né? E a partir do mês de março, né, de 2020, nós fomos surpreendidos por essa situação, né? Em princípio, a gente não queria aceitar, não, assim, não vamos fechar, não podemos parar, né? Essa primeira reação foi a negação, né? E, inclusive, quando falar, não pode abraçar, não pode cumprimentar, eu mesmo fui a primeira, como assim não vou abraçar, gente? Eu abraço todo mundo, né? Quem me conhece sabe que eu chego já abraçando. Foi muito difícil para mim né, me conter em relação a abraços, né? Então, em março, assim, para o meio de março, a gente já estava até com grade de palestras desenvolvidas, já preparadas, e aí nós fomos obrigados a fechar as portas. Fizemos um comunicado dizendo que estaríamos temporariamente com as atividades paralisadas. E assim ficamos por umas 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, até o começo de abril, um pouco angustiados, né, gente? Porque deu aquele vazio, né? Aquele vazio de nossa, como assim, né? Não vamos, né? Não vou mais ver os meus amigos, não vamos ter atividade. Ficou aquele vazio, uma coisa muito estranha, uma sensação muito estranha, foi para mim, com certeza foi para todos nós, né, da nossa casa, nos sentimos da mesma forma. Logo em seguida, nós tivemos o convite do Ademar Arthur, que é o dos Reis, que é nosso, né, companheiro da nossa casa. Ele chamou a Márcia, na ocasião, também a presidente do SEAC, e nos convidou para uma reunião virtual. Foi a primeira coisa que a gente fez, através de uma ferramenta que estava sendo disponibilizada, e já foi, se não me engano, pelo Zoom da CEPA, porque a CEPA, Associação Espírita Internacional, já estava começando a fazer fazia reuniões com esse recurso. E aí o Ademar, nós fizemos a primeira reunião virtual, ficamos encantados, porque a gente conseguiu se ver todos ao mesmo tempo, né? Toda a diretoria, todos os amigos. E aí, a partir de então, ele sugeriu que nós fizéssemos as palestras de forma virtual. Para a gente, aquilo era uma coisa muito estranha, né, gente? Porque não dominávamos as tecnologias, não sabia. Eu mesma fui a primeira que... Eu não coloquei nenhum empecilho, mas achei que ia ser difícil. Falei, não, isso não vai dar certo. Mas começamos. Marcamos, aprendemos. As primeiras 2 semanas, a gente fez um treinamento intensivo com todos nós, como baixar o Zoom, como acessar, o que é ID, o que é senha, o que é link. A gente começou a se atualizar em relação a essa terminologia, e foi um aprendizado coletivo, né? Todos nós aprendemos juntos. E aí nós marcamos a primeira palestra foi com o Ademar Arthur, falando justamente sobre a pandemia. Nessa quarta-feira nós tivemos mais de 100 participantes, teve gente que não conseguiu acessar, porque o limite era de 100 pessoas, aí, né, ainda não fazíamos nenhum tipo de transmissão, né, ao vivo, era somente realmente pelo Zoom, e aí nós ficamos assim, nossa, super animados, né, nossa, 100 pessoas, não tinha isso nem na nossa, lá presencialmente, a gente não conseguia, eventualmente, 80, 90 pessoas, ou num evento, mais de 100 pessoas. E aquilo deu também, além de tudo, deu aquela aproximação, as pessoas começaram a se ver
em plena quarentena, né? Em pleno momento em que estava todo mundo, fica em casa e vamos nos proteger e vamos nos cuidar. Então, isso foi um momento que nos trouxe bastante conforto e bastante alegria. A partir de então, nós fomos aprendendo, fomos desenvolvendo, né? E, na sequência, o SEAC já continuou o trabalho de emissão energética à distância, a vibração, né? Que a gente já tinha esse trabalho, a equipe se organizou para fazer essa reunião para o Zoom, e cada uma está na sua casa, e naquele momento, naquele horário, com os nomes citados, fazer a emissão energética. Então, esse trabalho a gente não parou. Logo na sequência, a gente também começou a fazer os curso básico, tudo virtual, tudo virtual. O curso de mediunidade, nas aulas teóricas, né? Nós fizemos festa junina, nós fizemos todas as festas de comemoração dos aniversários do centro, né, do centro e da Mocidade Espírita. Nós fizemos lançamentos de livros. E essa ferramenta abriu a oportunidade de a gente trazer amigos, né, palestrantes, convidados e pessoas só para participar de todos os estados do Brasil, todas as regiões, né, e fora do Brasil. Então, trouxemos palestrantes de fora, aquela que era muito difícil, vamos convidar a Alcione para vir falar com a gente, tinha que vir de São Paulo, né? Alguns de fora, de outros estados, Milton Medran. Nós tivemos palestrantes nesse decorrer nesse período, gente, que não falariam na nossa casa com tanta facilidade, né? Por conta da distância, do deslocamento, despesas, né? Que é custoso a gente se deslocar pelo Brasil. Isso foi criando uma riqueza de conteúdos muito grande. E aí, em relação a isso, nós também começamos a ver a importância de gravar as reuniões, gravar as palestras, e abrimos um canal no YouTube publicando todas as palestras. Hoje nós estamos lá com quase 80 palestras publicadas a público, né, em caráter público. Aí desenvolvemos melhor o nosso Facebook, o Instagram, enfim, nós partimos para isso, né, gente? Partimos para a tecnologia. Mas o mais importante disso tudo não é somente a questão da tecnologia, que nesse momento a gente acabou propiciando uma aproximação. A gente estreitou alguns laços até de amizade, relacionamento, né? Eu não via esses amigos como Alcione, de fora, né, pessoas do CPDOC, pessoas da CEPA, Jacira, o Mauro, a gente não se via semanalmente, e agora nós estamos nos vendo semanalmente, né, e eu acho que isso não tem volta, né, eu acho que nós construímos esse caminho. Agora, foi difícil, porque nós perdemos alguns amigos para a Covid, né, nos despedimos de alguns amigos, nós acompanhamos todo esse momento, fomos muito cuidadosos em relação à saúde, né? Nós realmente seguimos as orientações desse que é o nosso mentor aqui, que é o Ademar Arthur, né? E acompanhando toda a sua orientação em relação à ciência, né? Que a gente acompanhasse a ciência, que a gente ficasse com a ciência em relação a isso. E eu acho que nesse sentido nós construímos bem esse caminho. Estreitamos também relação com outras casas, né, do Ângelo Prado, fizemos intercâmbio de palestrantes, Ângelo Prado e outras, o ICKS, o GELD, pessoas lá da fundação, da Jacira, né, do Herculano Pires. Eu acho que eu participei nós mesmos, enquanto integrantes do SEAC, participamos de outras lives, de outras casas. Isso também foi uma coisa interessante, porque quando a gente teve 100 pessoas nas primeiras palestras, nossa, depois nós fomos conversando e fomos passando, né, olha, vai por aqui, faz também na sua casa, né, e aí o nosso público foi reduzindo, obviamente, né, cada casa começou a fazer também as suas reuniões virtuais, e a gente teve aí uma redução na participação ao vivo. Em compensação, nas visualizações no YouTube, nas visualizações pelo Facebook, a gente conseguiu ampliar, sim, o número de pessoas nos acompanhando. Tá? Então, é isso. Acho que do Centro Espírita Allan Kardec, eu posso dizer que foi um grande aprendizado. Para a nossa equipe técnica aqui, eu, a Rita e a Ivone,
Nós aprendemos bastante, estamos apanhando ainda, porque nós estamos agora indo para o modelo híbrido, mas isso é uma coisa que vai ficar para como será na próxima quarta-feira, no dia 20. Então, estamos aqui à disposição. Obrigada, amigos, obrigada. Eu queria dizer só que no começo, essa abertura que a gente trouxe do Augusto Cury e da música, era para trazer exatamente isso, a situação, né, que nós nos encontramos, a questão das amizades, a questão das relações familiares, e como tudo isso, como que nós, né, na nossa casa, nosso centro espírita, lidou com isso. O SEAC esteve em todas as casas, porque nós, por nossas reuniões, por nossas palestras, por nossos cursos, a gente fazia reunião de aniversário, né, com todo mundo pelo Zoom, encontros, então nós estivemos presentes, e eu acho que isso foi, foi muito bom para todos nós, foi muito saudável para a nossa saúde, né? Foi muito para a nossa saúde mental, psicológica. Eu acho que nós conseguimos dar o devido apoio aos nossos integrantes do Centro Espírita Allan Kardec. Eu queria pedir para a Rita compartilhar aqui o cartazinho que tem aqui o nosso, até para deixar gravado, né? Porque isso vai ser depois publicado. Eu pedi para a Rita colocar o nosso cartaz, o nosso card, né? Siga o SEAC nas redes sociais, a gente tem um canal YouTube, tem o Facebook, a gente tem 2 Faces, uma é a página, outra é o perfil, temos o Instagram, temos um aplicativo também, que quem quiser baixar, pode baixar e acompanhar as nossas atividades. Às quartas-feiras a gente tem a palestra em missão energética, tem bastante energia nessa energética, com 2 R's, Infância Espírita, toda quarta-feira às 20 horas, e o nosso centro fica aqui na Rua Rio de Janeiro, 31, Vila Belmiro Santos. Obrigada, amigos. Obrigado, Obrigada, Sandra. amigo. Obrigado, Santa, Centro Espírita Allan Kardec. Agora nós vamos ouvir Míria Barros Moreira, do Centro Espírita Beneficente Ângelo Prado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mesmo, Sandra. A gente vê todo mundo. É uma força tão grande isso daí, dá uma alegria tão grande, né? Um amparo tão grande. Nós aqui somos um centro menor, um centro pequeno, não temos tanta tecnologia quanto o Allan Kardec, mas conseguimos vencer os nossos desafios. E paramos realmente, né, no dia 18, né, foi dia 18 de março, esse dia foi assim bem taxativo para a gente, porque nós vimos fazer a nossa Assembleia Geral Ordinária, né, e a nossa reunião do Conselho Diretor. E, infelizmente, não deu para fazer, tivemos que parar. Paramos com dor no coração, como disse a Sandra, né? Eu não me lembro de ter visto também o Ângelo Prado parar alguma vez. Ele não fez nenhuma parada para reforma, alguma coisa, mas não impediu que trabalhássemos, né? Então, tivemos que parar. Deu, assim, aquela dor, né? A gente queria continuar, mas outros falaram, não, acho que é melhor parar, porque está muito ruim, a situação não está boa. E nós temos muitas pessoas de idade no centro, né? Isso daí pesou bastante. E, pela força da lei mesmo, não tinha como não parar, né? Nós começamos, então fomos para casa, e ficou realmente, como disse a Sandra, aquele vazio. Falei, e agora? Quando nós fechamos a porta do centro, apagamos as luzes, fechamos tudo, deu uma tristeza assim tão grande, né? E agora? Pensávamos que fosse por pouco tempo, não tão grande assim. Mas continuamos nos comunicando em casa, uns com os outros. Não tínhamos pensado na parte de comunicação, de fazer essas palestras virtuais. Mas, infelizmente, provavelmente depois nós iríamos pensar nisso aqui, mas, infelizmente, a nossa primeira reunião virtual aconteceu, não foi palestra, foi a emissão energética, que nós chamamos de radiação. Por quê? Porque logo no início, isso daí foi assim um fator para a gente assim, muito importante, muito, assim, um desafio muito grande de vencer a perda de amigos. Foi logo no início.
um companheiro que estava com a gente naquele dia 18, né? Logo no início, no comecinho da pandemia, ele pegou a Covid-19, e a família toda que trabalha no centro, isso nos deixou bem, assim, bem chateados, bem preocupados, tristes, né? Mas nós sabemos que a doença faz parte, né, da vida. Então pensamos, vamos fazer a emissão energética à distância, mas não temos aqui essa internet, vamos fazer cada um na sua casa. Aí nosso amigo Jailson, como é o único, né, na nossa casa que sabe lidar, lidar com a internet, arranjou para a gente essa reunião por Zoom, pela irradiação. Então, nossa primeira reunião de irradiação, a nossa primeira reunião pela internet, pelo Zoom, foi de irradiação. E foi uma reunião muito boa, muito gostosa, onde pudemos juntos emitir a nossa emissão energética para aqueles amigos, para aquele companheiro que estava passando por necessidade, e outros mais, que logo no início começaram também a ter problemas de saúde. Deu tão certo essa reunião que aí nos reunimos, falei, bom, vamos fazer as palestras também, né? Aí iniciamos as palestras. Aprendemos também a fazer pelo Zoom. Começamos pelo Zoom e depois passamos para o Meet. Jailson teve toda a paciência possível para nos ensinar a cada um como fazer. Esse foi um desafio e tanto. Você mexer naquele aparelhinho pequenininho no celular, né? E você poder fazer uma transmissão, você ouvir, você ver, você falar, você ouvir. A nossa primeira reunião mediúnica foi também logo em abril, no início de abril. Reunião mediúnica, desculpe, nossa palestra virtual foi no começo de abril, foi o Jailson que nos ensinou, ele fez a palestra. E aí nós pudemos perceber que realmente era uma coisa maravilhosa, você poder se ver, você poder aprender, você poder conversar com o outro, você olhar olho no olho, através desses quadradinhos. Nunca esses quadradinhos serviram tanto para nos unir, né? E assim começamos, fizemos mais palestras só com as pessoas da casa, não deu para convidar mais pessoas, as outras pessoas. E fizemos também, através da internet, pelo Zoom e depois pelo Meet, as nossas reuniões de diretoria, e aí tratávamos de todos os assuntos do centro, né? Cuidávamos, enfim, fizemos o centro continuar a trabalhar. As nossas reuniões mediúnicas, as 3 reuniões mediúnicas da casa, passaram também a trabalhar virtualmente, mas não de uma forma mediúnica, mas sim como um grupo de estudos. Se reuniram nos seus dias de trabalho, né? Aprenderam bastante também como lidar e estudaram. Nós conseguimos, então, desse modo, com a palestra, com as reuniões de radiação, com as reuniões de estudo, fazer o centro funcionar. Nossos maiores desafios foram aprender a lidar com a tecnologia. Não temos uma tecnologia assim tão avançada como temos a nossa tecnologia lá do centro, é bem simples, mas esse foi o maior desafio da gente. E ficamos contentes com as palestras, que teve um alcance muito bom. Conseguimos trazer para as palestras do centro pessoas que tinham mudado para outras cidades, frequentavam o centro. E, através da palestra virtual, elas voltaram. Elas conseguiram entrar no centro virtual, né? Então, temos gente de várias cidades do Brasil, amigos de Portugal, aprenderam também a lidar, do Canadá. Toda semana, toda quarta-feira, a gente conversa. Ainda estamos virtualmente, não voltamos presencialmente, né? E fizemos também o nosso aniversário do centro virtual. Foi gostoso, foi bom, né? Fim de ano. Não tivemos outras reuniões, porque não foi possível fazer. E em 2021, nós continuamos com os trabalhos virtuais também, né? Mas uma vacinação já estava um pouco mais adiantada, o pessoal já tinha tomado mais
a vacina, já parece que a Covid já tinha dado um pouco mais de calma, nós fizemos a nossa tentativa de voltar pessoalmente, né? Presencialmente, mas também a forma virtual, com o híbrido. Foi no aniversário de 70 anos do Ângelo Prado. Gente, acho que um aniversário nunca foi comemorado com tanta alegria, com tanta satisfação, com tanta emoção como os 70 anos. Nos reunimos presencialmente lá na casa, com todos os cuidados, com o álcool, gel em tudo, né? E compareceu tantos amigos, e o pessoal não queria ir embora depois, no final, né? Fizemos com bolo, com salgadinho, que é aniversário. A reunião foi tão gostosa, tão prazerosa, que nos animou, nos fortaleceu mais ainda, né? E tentamos fazer mais virtual, fizemos apenas a assembleia presencial e a reunião do conselho diretor, que foi para a eleição da nova diretoria. Foi quando eu continuei na casa, na direção da casa. Essas foram as nossas 3 palestras, 3 reuniões presenciais. As outras foram virtuais. O que nós aprendemos com isso, né? Que nós longe, mesmo distantes, nós podemos. E uma das coisas, quando fizemos as primeiras reuniões da irradiação, da emissão energética à distância, foi que nós descobrimos que o centro está em todo lugar onde a gente está. Porque a energia era sentida em cada casa, né? É como se nós estivéssemos lá. Isso nos animou. Falei assim, gente, nós estamos no centro, não estamos na nossa casa. Energeticamente, nós estamos lá, juntos. Isso deu ânimo para aqueles que estavam morando sozinhos, e ficavam sozinhos, não podiam sair, né? Deu força. Essa força nos ajudou a continuar para frente, nos ajudou com a família, nos ajudou a enfrentarmos os nossos desafios, nossos medos, né? Muito medo. Tivemos muito medo porque perdemos companheiros queridos na casa, 3 companheiros queridos, infelizmente, e parentes, pais e mães de outros companheiros. Mas o nosso desafio foi esse aprendizado de estar juntos, mas separados. Isso foi assim uma coisa, foi assim, nossa, como a gente sente que eu estou junto de você. A nossa tristeza maior foi não poder abraçar os companheiros que nós perdemos, os familiares dos companheiros que nós perdemos, pessoalmente, né? Isso, infelizmente, não foi possível. Mas soubemos lidar com isso também, né? Soubemos lidar com os nossos medos, enfrentamos. Estamos ansiosos para recomeçar e para ver como será. Outro desafio que nós tivemos no centro, com as reuniões mediúnicas, foram os médiuns. Não tivemos comunicação mediúnica, de forma nenhuma. Então, vimos que a mediunidade tem que ser estudada de uma forma diferente, porque eles souberam controlar, souberam como agir esse período todo, souberam como participar dos seus grupos de estudos sem estar mediunicamente, né, sintonizados. Então, isso eu vou deixar para o Jailson falar semana que vem, no como será, porque temos planos também em relação a isso, estudar um pouquinho mais. E assim foi a nossa história. Não fizemos cursos, não somos poucos, não temos a tecnologia, infelizmente não temos a nossa tecnologia muito boa, não sabemos lidar ainda, estamos em processo de aprendizado constante, né? Mas com muito carinho, com muita vontade de progredir, de ir para frente, de aprender. E agora sim, porque todas as vezes que nós falávamos para as pessoas, vamos voltar, sentimos um certo medo, mas agora sim. Agora nós estamos sentindo em todos os frequentadores e trabalhadores da casa já a força para voltar, a coragem para voltar, a segurança para voltar. Então nós vamos voltar, isso já Jailson vai falar depois, quarta-feira, já seguros do que nós queremos, um centro espírita, um Ângelo Prado diferente, não diferente de forma mais para frente, mais amigo, mais
aconchegante, gostoso, né, e humano. Eu acho que seria isso daqui o máximo que nós temos para dar, que nem tudo foi tristeza, mas também foi a alegria dos encontros pelos esses quadradinhos. É gente que falava às vezes tão mal, né, do celular, né, uma boa parte dos nossos trabalhadores, dos frequentadores das palestras, e dos trabalhos também dos grupos de estudo, eles vêm pelo celular. Então, um quadradinho tão pequenininho se tornou algo muito importante e bom para nós continuarmos com a nossa casa, continuarmos estudando, continuarmos juntos e sentindo o calor mesmo de longe. É isso daí, mais ou menos, que a gente tem. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre as outras coisas, né? Obrigado, isso, Miriam. Obrigado. Agora nós vamos ouvir do GEL, de Grupo Espírita Leon Denis, que é lá do Guarujá. Kátia Silene, por favor. Então, tá bom. Eu sou aqui do Guarujá, né? Bem, a pandemia pegou nós todos de surpresa, né? Como eu acho que todas as casas espíritas. E a gente também não achou que ia demorar muito, a gente fechou as portas, a gente tinha um espaço que a gente compartilhava com um grupo de Pilates, e com a extensão da pandemia, o grupo de Pilates se fechou e nós ficamos sem sede. Ficamos sem sede em plena pandemia, mas ficamos um tempo parado. Ficamos uns 2, 3 meses pensando o que ia fazer. Mas a gente sentiu a necessidade de nos reunir, né? Sentiu, e a gente fomos para o lado mesmo da tecnologia. Também a gente não é tão a gente, a informática que só a Beth mesmo, a gente não tem uma pessoal da informática tão assim, né? A gente se reuniu mesmo e fizemos primeiro a emissão energética, né? Começamos assim a se juntar e também sentimos a necessidade de termos um local nosso. Em plena pandemia, a gente alugou um local, deixamos fechado por causa dos protocolos, né? Mas a gente tinha uma esperança de voltar, agora sozinho, né? Mantendo o lugar sozinho, e sentimos a necessidade de começar, não só ter a emissão energética, mas também começar a conversar, estudar, né? Reunir grupo. Nós tivemos muito essa vontade de nos vermos, né? Porque nosso grupo aqui no Guarujá é muito pequeno, a gente não podia deixar dispersar. E a gente começou a fazer as reuniões virtuais, né? De estudo, de emissão energética. E também tivemos muitas perdas familiares e de amigos, e precisou das nossas... Da doutrina, né? Que tão importante para a gente, né? Que dão nossa força nesse momento. E recorreram a nós, e nós começamos a se juntar e fazer essas emissões pelo computador, né? Pelas reuniões da internet. Mas, quando foi mais ou menos em outubro, todos já estavam vacinados, a gente achou que podíamos começar a nos reunir, né? E a gente teve uma busca muito grande de pessoas que perderam seus entes queridos, né? Amigos e parentes mesmo nossos, precisando do apoio, né? Que a doutrina, a força que a doutrina nos dá, né? E a gente se juntou novamente, dentro dos protocolos, tudo direitinho, com distanciamento social, nós se juntamos. Então, nós estamos abertos desde outubro de 2021, né? Todos vacinados, tudo, então a gente está aberto as portas, porque a gente precisou, a gente sentiu a necessidade de fazer uma reunião que as pessoas pudessem falar conosco, uma troca as pessoas estavam com uma necessidade imensa de conversar, de colocar seus problemas, por causa do isolamento social também. Teve muitas
traumas psicológicos, né? Então, a gente resolveu fazer assim, mas foi muito difícil, porque a gente ficou sem sede e a gente ficou meio perdido no meio do caminho. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu se unir novamente. A gente está num grupo maior hoje, né, que estamos fazendo missão energética, estamos fazendo reunião mediúnica, estamos fazendo um estudo que foi muito importante nesse período, a gente focar nos nossos estudos, né, no estudo da mediunidade, no estudo mesmo da doutrina, para nos fortalecer para no próximo momento, que é auxiliar agora com a doutrina que é tão importante para nós, né, auxiliar as outras pessoas que nos buscam todos os dias, né, e cada dia tão mais, porque as pessoas estão muito necessitadas pelas perdas e também por esse isolamento social que derrubou muitas pessoas, as pessoas ficaram muito perdidas, né? Muito deprimidas por causa do isolamento. Então, agora, graças a Deus, eu acho que está uma luz, né? Graças à vacina, graças à ciência, a luz está começando tudo a voltar mais ou menos ao normal, né? Ainda estamos com muitas restrições, mas estamos voltando ao normal devagarzinho, né? E vamos tentar, daqui para frente, que vai ser a próxima quarta-feira que vai ser falado, colocar mais atividades na casa, né? O que eu achei dessa pandemia, que nós aqui do grupo, é que a gente é muito frágil o nosso corpo, né? A gente, nosso corpo físico é muito frágil e a gente precisa fortalecer o nosso espiritual, né? Porque a gente esquece às vezes que nós somos seres mortais, né? E a gente às vezes esquece e vai deixando tudo para frente. E o que a gente aprendeu, o que a gente tem que fazer mesmo, o que a gente tem vontade de fazer no grupo, a gente tem que colocar as caras e fazer. Não deixar muito para frente, que a gente nem sabe se na frente a gente vai estar aqui ou não, né? Então, essa foi o aprendizado do nosso grupo, né? Que, graças a Deus, se uniu e está bem unido, né? Somos poucos, mas somos unidos, né? E estamos aí nessa luta diária, que é manter a doutrina, né? Que é tão importante e nos fortalece a cada dia. Então, para nós seria isso, aqui no Guarujá. Tá bom, Kátia, muito obrigado, viu? Agora vamos ouvir, então, Walter Pinto, do Grupo Espírita Trabalho e Amor. Walter? Bom, gente, boa noite a todos. Fiquei contente porque não foi tão diferente, né? A nossa. E só deixa eu dar um aviso aqui para vocês. O seu José Messias hoje não está presente, porque nós já voltamos ao trabalho no centro. Então, nós estamos já há um mês que nós estamos no trabalho e ele pediu desculpa porque quarta-feira é com ele, né, também. Então, tivemos que dividir o pessoal para poder estar participando hoje. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, eu vejo que não foi tão diferente o que aconteceu com as casas e com a nossa, que foi aquelas 2 semanas, nós ainda ficamos 2 semanas perdidos, né? Aéreos mesmo, procurando o que fazer, como fazer, e fomos tendo os amigos que foram chegando, né? Então, tivemos o Clóvis, tivemos a Andréia, professora, já estava participando dessa parte com os alunos, né? A escola já estava fazendo, e começamos. Aí, qual foi a nossa briga? Vamos descobrir um programa, vamos descobrir um aplicativo que possa fazer isso. Achamos um para 10 pessoas e por 1 hora. Nós estamos numa base de 40, 50 pessoas, aí começou a briga. Vamos selecionar 10 para cada dia e foi. Começou difícil. Aí daqui a pouco, olha, tem outro aí, tem o Meet. E o Meet já é assim, é 1 hora, mas está para 150 pessoas. Oba, melhorou bastante. Aí já começamos a dividir as atividades, tá? Aí já começam as palestras na segunda, estudo na terça, a quarta-feira ação mental,
tá? Na quinta voltava o estudo, na sexta outra prática que nós fazemos, e no sábado outro estudo. Então, isso foi que nos ajudou bastante, porque nós começamos a fazer as palestras com o pessoal da casa. Tá? E como era aquele primeiro evento de 1 hora e só 10 pessoas, a gente fazia aquela palestra curtinha de meia hora e cada um explicava aquele nosso estudo e aquilo que nós estávamos estudando. Aí, a partir daí, quando abriu, chegamos a mudar todo esse esquema, todos já começaram a participar, então, tínhamos os grupos da prece, o grupo da ação mental, começamos a estudar magnetismo, então, para cada dia, a gente estava nos preparando a essa parte mediúnica que a Miriam falou muito bem, né? Para os médios, nesse caso, que não estavam num trabalho e estavam, a partir da hora que a gente estava no estudo, que estava se dirigindo, que estava se falando, o comportamento de cada um, porque, queira ou não queira, são fluidos que nós estamos mexendo, né? Então, ali houve esse comportamento. O que é que nós notamos também? Foi o empenho do pessoal no estudo, o empenho do pessoal nas pesquisas, porque passou a ser diferente, né? Você está ali ou com computador, ou com celular, o que se fala, uma palavra que eu não conheço, eu já pesquiso, tá? Eu já quero saber, e a gente viu que o pessoal foi se aprofundando, e chegava-se no estudo, ou em qualquer atividade que estamos fazendo, com perguntas e com respostas também. Olha, achei isso, achei aquilo. Então, a gente vê que houve, tá? O pessoal estava mais motivado do que propriamente quando a gente estava fisicamente reunido nos estudos, né? Que a gente, aquela troca de conversa e pronto, né? E nós notamos isso. Outra coisa que notamos também que foi muito importante foi a assiduidade. Tá? Não sei não, a gente sabe, né? O fato de uns precisam de transporte, de condução, outros de carro, e que horas que eu vou, chego do serviço ou não, a maioria que estava trabalhando em casa também era só o horário de entrar e assistir às palestras e o estudo. Então, a gente vê que essa parte foi muito boa para a gente, esse conhecimento, mas nós estudamos isso a gente sempre comenta nos estudos espíritas. Estudamos isso, por que agora eu estou entendendo diferente uma coisa que nós já lemos? Né? Mas a pesquisa, aquela procura, aquele entendimento que a gente quer mesmo, né? Indo a fundo. E nesse decorrer, nós aproveitamos e tivemos um seminário com o Milton Filipelli. Eu acho que a maioria deve conhecer o seu Milton Filipelli. Tivemos esse seminário de 2 dias com ele. Trocamos ideia também, como a Sandra estava falando, pessoas de fora que a gente não podia estar trazendo aqui, ou se fosse trazer, ia causar custos e outras coisas, tá? Com o Henry do Rio Grande do Norte, tá? Sobre que na época, estava aquela conversa lá das cartas de Kardec, que estavam lá com Canuto Abreu, e estava sendo... a Faculdade de Minas ia participar disso, ia guardar, ia pesquisar, e nós conseguimos conversar com ele, que ele estava também envolvido nesse meio aí. Foi muito bom esse encontro com ele, como o encontro com o Filipelli, e não esquecendo, né, as outras atividades que nós tivemos. Além dos estudos, continuamos com essas práticas e não deixamos, não paramos. Ficamos essas 2 semanas. Então, eu acho que a briga maior para a gente foi descobrir como fazer. Tá? A partir da hora que acertamos nos aplicativos, aí, em tudo, a coisa melhorou. Porque nós vamos ver que também uniu até família, porque a gente ia ver aqueles que falavam, olha, se não fosse meu neto, eu não conseguia, olha, se não fosse meu primo, se não fosse... Então, a gente vê porque a faixa etária, eu acho que está aí de todos os centros, aquela pecinha ruim de acertar com a tecnologia. Então, a pecinhas tinha os netos, tinha os filhos, tinha os sobrinhos, que muitos nos ajudaram e foi o que pôs para frente, porque foi
foi uma briga. A partir da hora que a coisa engrenou, a gente ia ver pessoas até falarem aí, como a Miriam estava falando, olha, está chegando a hora da reunião, eu já fui tomar meu banho, já me preparei para vir aqui para frente do computador. Mas é como se tivesse mesmo a coisa ali, né? Olha, deu para a gente aprender muito e para a gente ver o que podemos continuar pondo em prática. Juntamos também pessoas que passaram pelo Geta, pessoas de Santos que estão fora hoje, tá? Pessoas que passaram pelo Geta que estão em Cubatão, que estão em outras cidades, tá? Então, nós juntamos todas essas pessoas, tivemos até problema de fuso horário, pessoal de Portugal, pessoal da Inglaterra, então todos dos Estados Unidos, pegamos todos e participavam do estudo. Não participavam de tudo, mas pelo menos dos estudos participavam. Então, foi uma situação que a gente viu que dá para fazermos a coisa funcionar, né? Mas, como se diz, né? Semana que vem nós temos essa resposta de como será, como vai ser, que nós vamos atacar nisso, que é de maneira, podemos até, não sei, ver, dividir, sei lá, porque queiram, não sei, a nossa casa é casa grande e tem uma despesa grande também. Mas, e nós notamos um diferencial nessa parte aí, né? E olha que nós só voltamos há um mês, hein? Então, quando a gente põe na ponta do lápis, a gente vê que a coisa também não nos ensinou. Agora, precisamos estar juntos? Precisamos, necessitamos. Parte mediúnica, principalmente. Temos que estar ali. Mas as nossas ações mentais, as nossas preces, todo o nosso trabalho está sendo feito, menos essa parte mediúnica que agora já voltamos para esse trabalho, né? Mas eu acho, Jair, que era isso que eu tinha para dizer. Não vi diferença nenhuma das outras casas. Passamos pelos mesmos sufocos e estamos aí, né? Foi ótimo, um Walter. aprendizado, isso é que é verdade. Tá ótimo. Obrigado, Walter. Bom, agora, então, vamos ouvir do representante do Instituto Cultural Kardecista de Santos, Alexandre Cárdia Machado. Bom dia. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aí junto com tanta gente, né? 54 pessoas aqui, fora os milhares que estão no YouTube e no Facebook, né? Bom, a gente participa de uma casa peculiar, um pouco diferente das demais. Primeiro, pela quantidade de participantes. O ICKS hoje tem só 10 sócios, né? Esse nosso grupo é pequeno, mas, ao mesmo tempo, também é um grupo que faz parte integralmente, tirando fora talvez uma esposa ou outra, mas não é diretamente, mas quase que totalmente também participa do Lar Veneranda, que é uma casa espírita com fins laicos, né? Ou seja, que atende crianças, né? Como creche. Bom, mas falando do ICKS, o ICKS, logo que começou a pandemia, como todo mundo viu, né? Nós tivemos o ICKS tem basicamente duas atividades principais hoje em dia, né? Que é a livraria virtual, uma livraria que a gente vende livros à distância, né? E o jornal Abertura. Então, logo no começo da pandemia, a gente teve bastante demanda por livros. O primeiro trimestre da pandemia, eu acho que o mundo inteiro parou de se interessar por televisão, por nada disso, não tinha nada interessante na televisão. E todo mundo leu. Eu acho que houve um pico de crescimento na literatura de leitura no mundo todo. E o ICKS também participou um pouco disso. Nós vendemos alguns livros nessa época. Mas depois parece que houve uma regressão, ou seja, a pessoa cansou de ficar naquele semi-isolamento, e quando começaram a voltar coisas na televisão, alguns tipos de eventos mais controlados, o interesse pela leitura diminuiu. Assim como aconteceu também pelas lives, né? As lives também tiveram aquela chamada muito grande e tal. Mas o ICKS, o seu grupo propriamente dito, a gente se reuniu via
redes sociais, usando o WhatsApp, como nós somos 10 dá para fazer uma reunião por WhatsApp. Então, a gente não teve nenhum problema tecnológico para fazer reunião. Mas o Lar Veneranda, como está ligado à atividade de educação, etc., ele funcionou, ele teve uma parada, funcionou virtualmente, né? Mas depois começaram as reuniões também conosco. Então, a gente passou a ter reuniões, mesmo no pico da pandemia, reuniões presenciais. A gente fazia na área aberta, né? Coberta, aberta, mas com ventilação, com máscara e distanciamento. Então, a gente, como todos fazem parte, a gente acabava se encontrando fisicamente. Isso ajuda um pouco no ânimo, né? Trocar aquela vontade e tal. E a nossa outra atividade, que é a principal, é o Jornal Abertura. O Jornal Abertura, ele, como tudo, sofreu também uma série de preconceitos. As pessoas não queriam, muitas pessoas começaram a cancelar a assinatura do Jornal Abertura, porque, primeiro, não chegava o jornal. A gente entregava no correio todos os meses, mas em vários municípios, em várias cidades, o correio não entregava os jornais, né? Aí passava 3, 4 meses, chegavam 3, 4 jornais lá, e o pessoal, aquele ficou muito tempo guardado e as pessoas estavam com medo. Então, no ano passado, nós tivemos que desenvolver o Jornal Abertura virtual em paralelo com o Jornal Abertura físico, né? Então, as pessoas recebiam a abertura e a gente começou a disponibilizar a abertura virtual, primeiramente por WhatsApp, para aqueles que se comunicavam com a gente. Então, a gente mandava uma abertura PDF para o nosso assinante e, ao mesmo tempo, mandava pelo correio, que chegava 2 meses atrasado. Então, isso acabou despertando na gente, né, uma matemática simples, né? Ou seja, nós estamos perdendo assinantes, a gente não estava chegando nas pessoas, e isso acabou resultando que, em dezembro do ano passado, foi o último Jornal Abertura impresso, e, a partir desse ano, o Jornal Abertura é 100% online. E a gente não teve redução de acessos ou de leitores do jornal, pelo contrário, a gente tem mais leitores hoje do que tinha antes. Então, sob o ponto de vista de comunicação, a gente está atingindo mais pessoas, está levando a doutrina espírita laica, livre pensadora, para mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, fica aquele gostinho, né? Aquela sensação de que o jornal online não é a mesma coisa que o jornal tradicional que a gente pegava e tal, que várias pessoas que estão aqui reclamam, não tinha mesmo jeito. A verdade é que os custos de fazer um jornal no formato que a gente fazia eram muito altos, e, dessa forma, é perfeitamente viável para o ICKS perdurar aí imortalmente, né, fazendo jornal. Como eu falei, a gente, no ICKS tem essas atividades, que é fazer o jornal, em que várias pessoas que estão aqui escrevem periodicamente o jornal, e temos a livraria, ou seja, nós temos que... O Jaci nos deixou aqui um trabalho, Jaci Regis, mais ou menos uns 4.500 livros. A gente está vendendo mais ou menos uns 50 a 100 livros por ano, então a gente tem mais ou menos uns 50 a 100 anos para vender todos eles. Então, a gente vai ter que encontrar uma maneira de sobreviver a tudo isso. O que eu acho assim também que o que é legal de estar fazendo essa reunião hoje, no dia 18 de abril, é o fato de que nós estamos no dia do livro, estamos no dia do livro espírita, estamos no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. 165 anos nós estamos fazendo hoje. E olha só quantas coisas aconteceram nesse período, quanto nós nos modificamos e quanto nós estamos nos adaptando às necessidades das modificações que o tempo nos proporciona, né? Pude participar de lives em vários lugares, falei para a Venezuela, fizemos o congresso, né, Jacira, com todo sucesso, em que todos nós pudemos compartilhar desse momento de forma gratuita. Então, assim, eu acho que se nós tivemos muitas perdas, acho que todos tiveram perdas familiares, eu tive perdas familiares, outros aqui também tiveram, e, ao mesmo tempo, houve uma coisa que ninguém falou aqui diretamente, mas houve muita corrente de pensamento positivo, de vibração e de apoio para doentes nesse período. Nós, espíritas, a gente sempre tem essa atividade no centro, mas que não é feita por todos, mas com essa
integração que nós tivemos através do WhatsApp, das mídias sociais, foi possível acionar muito mais recursos de vibração ou de emissão energética à distância para pessoas amigas que estavam necessitadas, né? Então, vibramos até por pessoas que estão aqui, nesse momento que eu vejo o rosto de felicidade de ter superado tudo isso. Mas pessoas não sobreviveram, infelizmente, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que entender que, como espíritas que somos, a gente tem que enfrentar isso de cabeça erguida, porque a vida é um contínuo entre o lado de cá e o lado de lá, né? Eu recentemente perdi minha irmã, não foi pela Covid, mas foi por câncer, mas olha, o câncer foi uma epidemia quase igual à do Covid. Então, as pessoas que a gente conhece aqui que tiveram câncer foi uma quantidade enorme, algumas sobreviveram, graças a Deus, superaram tudo isso, e outras não. E assim como no Covid, eu acho que uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, que o Espiritismo nos ensina, é que nós somos espíritos imortais. E hoje, 165 anos, que a gente tem clareza de que isso é uma lei universal, né? Então, o ICKS tem feito o que pode dentro dessa situação, e a gente vai falar um pouquinho na próxima semana a respeito do que nós podemos fazer no futuro. É isso, amigos. Um grande prazer estar com vocês e queremos continuar juntos aí na quarta-feira. Um abraço a todos. Eu agradeço, Alexandre, e você é o terceiro hoje, falando que é só semana que vem, não é quarta-feira agora, que nós vamos ter o segundo dia do evento, né? A Miriam falou, o Walter falou, e você falou que vai ser na próxima, a semana que vem, e não é quarta-feira, tá bom? Bom, agradecemos aí os representantes, a gente teve um panorama aí de como foi, né, para essas instituições, e o importante aqui é a gente se dar conta de, apesar desses 2 anos passar, muita coisa aconteceu, não apagar da memória isso, né, a gente perceber que a gente, bom, como é que vai ser, né, a gente vai saber na quarta-feira agora, né, como será, como essas instituições vão agir, tá bom? Então, nós agradecemos aí os representantes, falaram dentro do esperado, e a gente tem uma colocação aqui do Ricardo, que eu vou ler. Ele fala que ele achou muito interessante a Kátia, do GELD, falar que a pandemia nos fez encontrar com a nossa finitude terrestre. Muito interessante a observação, pois nós, espíritas, sempre falamos da sobrevivência da alma após a morte, mas a finitude do corpo é um fato e merece reflexão com vistas a elencarmos nossas prioridades na vida. Se a Kátia quiser comentar algo mais, ou se ela, ou se algum dos representantes aí que quiser falar, abre o microfone. Abri. É verdade, isso foi uma coisa que chamou a atenção de nós todos aqui, né? Nós tivemos perdas de gente muito jovem e a gente começa a repensar, né? Porque a gente sabe que nós somos imortais, nós sabemos tudo, mas a gente sempre acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo para fazer tudo. E às vezes a gente não tem. A gente vai deixando projetos da casa espírita mesmo, para mais para frente, e a gente às vezes não tem esse tempo, né? Então, acho que a gente colocou na cabeça da gente que a gente tem que atuar mais, né? Fazer o que a gente tem vontade de fazer hoje, não deixar tanta coisa para amanhã, né? O Espiritismo nos dá força para passar por tudo isso, né? E passar de maneira saudável, porque a gente acredita na imortalidade da alma. Então, para a gente passar não é mais fácil, mas a gente consegue ter mais segurança para passar por isso, né? E ajudar as outras pessoas que também estão passando por momentos de perdas, né? Então, a gente tem que saber que a gente tem esse fim mesmo, nosso corpo aqui é frágil. Um vírus que vem e acaba com a gente, pronto, né? E uma gripe, um câncer, qualquer coisa,
né, um atropelamento, qualquer coisa. Então, a gente tem que aproveitar e fazer isso, o que tiver que fazer, fazer agora e aprender, né, o que a gente leva dessa vida é o nosso aprendizado. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Eu como a gente ganhou um tempinho aí, eu vou permitir que as pessoas possam se inscrever para falar. A ideia era a gente fazer pelo chat, mas que sejam breves, né, nos comentários, nas perguntas, para que mais pessoas possam se posicionar, tá bom? Jacira, eu também ia falar no final sobre os 165 anos, mas eu gostaria que você realçasse um pouco essa importância da gente estar fazendo, e nós fazemos sempre o fórum neste período. Ok, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí as casas que trouxeram seus relatos, né? Tem bastante coincidência, mas tem também peculiaridades, e é interessante a gente analisar isso, né? Como nós lidamos com tudo isso. Eu estava até escrevendo aqui no chat que eu gostaria de sugerir que isso ficasse gravado, cada casa espírita, se fosse possível, registrar uma ata com essa história, né? Com esse período, com esse acontecimento, porque lembrar o passado é muito importante para a gente construir o futuro, né? Nós não podemos perder a nossa história. Eu queria ter falado na abertura, acabei me esquecendo, e eu tinha pedido para falar sobre isso quando o Alexandre mencionou. Eu queria, de novo, parabenizá-los, né, pela escolha do dia, olha só que bacana. O que eu acho, Jailson e amigos, que nós não podemos nos esquecer é que nós estamos hoje comemorando 165 anos do livro, e certamente é o livro mais importante da teoria espírita, né? É um livro que contém, na minha opinião, um tratado de ética e moral. É um livro que tem um potencial fabuloso para nortear as nossas vidas. Não é o fato de a gente não conseguir colocar na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso sentimento, o roteiro, o caminho que esse livro propõe, que a gente não vai reconhecer o valor que ele tem. Não é uma Bíblia sagrada, né? Não foi escrito por Deus, foi um livro escrito por um homem que se baseou nas diversas pesquisas que ele fez com o mundo espiritual, através da mediunidade, mas é um livro que nos dá muita, muita alegria de saber que conduz a uma renovação diária do nosso pensamento, do nosso sentimento. Veja, uma casa espírita, várias casas espíritas, reunidas hoje nesse fórum, para a gente debater um tema que não é um tema religioso, não é um tema estritamente espírita, não estamos aqui só para falar de mediunidade, só para falar de reencarnação, mas é um tema que atravessa esses conceitos espíritas, né? Esses conceitos que esse livro propõe, eles é que nos ajudam a enfrentar, talvez, um pouco mais de resistência, como a Kátia acabou de falar, como todos falaram, Alexandre, né, que nós precisamos nos lembrar que nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui numa experiência, uma experiência valiosa, que nós temos que saber valorizar, aproveitar, tirar dela o máximo que a gente conseguir, mas nós estamos aqui utilizando um corpo físico numa experiência, dentre muitas que nós já vivemos e viveremos certamente. Então, esse livro ele tem um valor muito especial, né? Tanto que, ao ser indagado sobre quais livros as pessoas que se interessassem pelo espiritismo deveriam ler primeiro, Kardec respondeu
lá no livro O que é o Espiritismo. Primeiro, este pequeno ensaio, ele diz, o que é o Espiritismo. Me pareceu justíssima a resposta dele, afinal de contas, quem quer saber o que é o Espiritismo tem que ler o que o próprio fundador do Espiritismo disse que é o Espiritismo, né? E depois o Livro dos Espíritos, ele coloca já prontamente a necessidade de estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é base para toda a filosofia espírita. E depois o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns, junto com o Livro dos Espíritos, no meu ponto de vista, contém o essencial da filosofia espírita. O Livro dos Médiuns mais o Livro dos Espíritos, na minha opinião, resume a essência da filosofia espírita. Então, é um dia de alegria para nós e, felizmente, essa coincidência, né, que não deve ser, óbvio, uma coincidência. Nós estamos aqui num dia escolhido pela organização do evento. Então, um dia muito feliz. Mais uma vez, quero parabenizar a todos e lembrar que nós estamos aqui discutindo o que passamos, o que retiramos, o que aproveitamos da experiência dessa enfermidade provocada por um vírus, e vamos, na quarta, discutir o que virá, porque esse tema interessa para nós, como sociedade, como sujeitos que interferem, influenciam no seu meio. Nós temos que lidar com as realidades sociais, com a realidade que o mundo nos apresenta. É por isso que a gente está aqui hoje falando disso, e falando no ambiente espírita, porque o Livro dos Espíritos nos dá essa abertura, né, de buscar melhores condições de vida, de exercitar o nosso intelecto, de aprimorar os recursos que nós temos. É um livro para ser comemorado. Obrigado, Jacira. Sandra, pode falar. Então, muito emocionante o que você falou agora, Jacira, muito obrigada. Eu queria só para a gente fazer, eu queria assim, ouvindo todas as nossas casas falando, eu achei importante a gente colocou tudo que a gente vivenciou, o que a gente passou e o que a gente aprendeu, né? E aí eu gostaria de deixar aqui até como provocação já para quarta-feira também, né? Porque esse momento nos trouxe muitas coisas novas, nos apresentou uma realidade, nos aproximou da realidade social, ampliou o espaço para que a gente trouxesse outros pensamentos, né, que conflitasse até com os nossos próprios pensamentos, nossas próprias ideias. Isso é muito rico, então foi um momento enriquecedor em relação ao aprendizado, ao aprofundamento, né, do estudo. E eu achava que eu queria deixar assim nesse momento assim que todos nós refletíssemos o que nós aprendemos com essa experiência, o que nós vamos levar, aí sim o que vai para frente, o que pode ser melhorado, o que deve mudar. Porque, por exemplo, essa questão da mediunidade, que eu acho que foi uma coisa que ficou muito clara, que todas as casas não fizeram, nessa aqui, nas nossas casas aqui, não fizeram atividades mediúnicas, somente de emissão energética, distância, né, radiação, vibração. Mais atividade mediúnica, como disse a Miriam, né, nós não tivemos. No Allan Kardec, nós também não fizemos reuniões mediúnicas. E o que a gente aprende com isso? Né? O que a gente vai fazer em relação a isso? Com relação à mediunidade? Isso é um desafio. São os desafios que a gente tem agora, né? Desafios daqui para frente. A gente sobreviveu, a gente aprendeu, a gente conseguiu sair da crise ali, e o que a gente vai levar agora para frente, com esses desafios, né? O que a gente pode melhorar, porque também a gente voltar agora para fazer as mesmas coisas, o que a gente aprendeu, né? Em relacionamentos, essa questão da amizade, como disse a Kátia, valorizar o hoje, mas não é só o hoje, é a amizade, o afeto, a família, né? Dar mais valor a isso, mais importância, porque amanhã pode acontecer, pode ser diferente. Então, eu queria deixar essa reflexão, para a gente pensar também, já para a próxima quarta-feira,
com a contribuição aí dos representantes, mas cada um de nós, o que nós aprendemos realmente com esse período. Eu acho que a gente teve uma grande aproximação, como disse a Jacira, dessa realidade social também, né, das posturas das pessoas, da negação, né, do negacionismo, e aí qual é a postura espírita, qual é realmente a postura e a visão espírita diante de tudo isso que passou. A gente tem que refletir sobre isso. Qual é o posicionamento do espiritismo diante desse cenário todo e o que será daqui para frente? É só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Sandra. A Márcia Rahabani, ela escreveu o seguinte: que bom estamos reunidos, falando das nossas trajetórias durante essa pandemia, que nos afastou e nos aproximou de forma, a princípio, dolorosa, e depois nos dando oportunidade de nos reinventarmos criativamente. Você quer falar mais um pouco sobre isso, Márcia? Só agradecer, né, a presença de todo mundo. Para mim está sendo uma experiência muito rica, escutar cada casa contar como é que lidou com essa situação, com essas dificuldades e ver que muita dessa dificuldade ela foi comum a todo mundo, né? Embora no centro a gente tivesse uma equipe que pôde levar isso adiante, vários de nós tivemos muitas dificuldades nesse trajeto para poder pegar esse bonde, para poder aprender como entrar nas palestras. Então, eu acho que temos muito em comum nessas coisas que nós estamos conversando. E, realmente, eu concordo com você, Sandra, e o Jailson nessa decisão do que vai ser, né, próxima quarta-feira, que vai ser muito rico a gente poder trocar ideia de como é que nós vamos lidar com essas coisas todas daqui para frente, né? Acho que realmente não dá para a gente fazer exatamente como a gente fazia. Primeiro, porque eu acho que nós não daríamos conta, mesmo que a gente quisesse, né? Repetir exatamente como a gente sempre foi. E segundo, porque eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente poder realmente rever algumas coisas e fazer um pouco diferente do que a gente sempre fez. Era isso. Um abraço para todo mundo aqui que está presente. Obrigado, Márcia. Miriam, pode falar, Miriam. É rapidinho. O que a Sandra falou me fez lembrar de uma outra coisa que o Walter tocou. A participação das pessoas muito mais na parte virtual do que presencial. Nas palestras, a participação das pessoas, os comentários que elas faziam eram tão bons, né? São ainda, né? Porque a gente ainda faz. Enquanto que no presencial parece que todo mundo fica meio inibido. Não sei se a internet, você está atrás, que inibe, mas tivemos muita participação. E como o Walter disse também, o estudo, né? Parece que as pessoas, nos grupos de estudos, os dirigentes relatam que existe mais atenção, mais interesse do que se tivesse presencial. É o que eu acho que na quarta-feira dá para a gente também falar um pouquinho sobre isso aqui, como fazer com que as pessoas participem mais das palestras presencial. Será que algum tipo de palestra diferente? Não sei. É isso daí, Jailson. Obrigado, Miriam. Sim, Alexandre, é possível, pode falar. Duas coisinhas. Uma que eu ia falar, a Miriam falou já, e eu acho que é uma questão muito importante, que houve um ganho nesse período. Não há dúvida nenhuma que foi um ganho de conexão, de networking, se a gente for utilizar o termo mais usado por aí, né? Mas nós realmente formamos uma networking. Hoje a gente já tem, assim, quarta-feira tem no Allan Kardec, na sexta-feira tem acho que era no Herculano Pires, no sábado sempre tem alguma coisa e no domingo também. Então, às vezes não dá para assistir, mas a gente consegue ver os vídeos depois na internet. Então, assim,
essa networking não pode ser perdida. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai ficar, mas a questão maior é que eu acho que ela reforça a importância de que o espiritismo é para as pessoas, né? Então, assim, se a gente está se conectando, isso é uma coisa boa, a gente deve manter. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, antes de dizer o que vai fazer na próxima, é porque nós deixamos de fazer algumas coisas, sobrevivemos enquanto espíritas, enquanto movimento, mas isso não significa dizer que algumas coisas que a gente não fez devam parar de ser feitas. Eu acho que não, eu acho que mediunidade tem que voltar à atividade de passe, toda essa atividade que a gente traz clientes, né, para o centro espírita, pessoas que vêm justamente por causa disso e que têm suas dificuldades, deve ser pensada porque ela também tem o seu papel na sociedade. Então é isso, mais ou menos para a gente refletir um pouco, vamos ver o que vai sair quarta-feira. Um abraço. Obrigado, Alexandre. O Ricardo fez uma pergunta passada, mas, Ricardo, eu vou pedir para você mesmo fazer e a Sandra responder, que é para a gente ouvir a sua voz. Obrigado, Gelson. Passaram-se 2 anos e você continua jovem, viu, Gelson? Que maravilha, viu? Então, Sandra, a pergunta é, você não acha que a valorização da ciência é uma decorrência lógica dos ensinos espíritas? Em especial a importância da vacina, dos procedimentos de segurança, álcool gel, máscara, distanciamento? Em outras palavras, o espírita não teria mais facilidade para valorizar a ciência? Essa é a questão. Eu respondi que concordo com você, embora nem todos os espíritas, né, Ricardo? Nós tivemos vários exemplos de muitos espíritas negando, e negando muito. E aí, é claro, não vou dizer que foi do nosso movimento, não vou dizer quem ou quando, mas tivemos muitos espíritas negando. Agora, eu acredito que quem tem essa visão laica e progressista, e quem entende o espiritismo, né, que Kardec colocou lá, que a gente tem que acompanhar a ciência, eu acho que nós fizemos bem a lição de casa. Tanto é que todos nós, né, todas as casas estão aqui dizendo que fecharam suas portas, que acompanharam todos os protocolos, que seguiram todas as orientações. A gente fez tudo o que tinha que fazer, porque a gente acreditou que realmente era essa a melhor forma que tinha de passar por esse momento, de vencer o período de maior criticidade em relação à pandemia. Mas minha opinião é essa, que sim, com certeza temos facilidade para acompanhar a ciência. Deveríamos. Gostei que você falou que fizemos a lição de casa, né? Fizemos. Legal, obrigado, Sandra. Bom, nós não temos mais ninguém... Só um pouquinho, Jair, só para complementar um comentário que o Alexandre fez, quando eu falei sobre a mediunidade, eu quis dizer o seguinte, que a gente, claro que a mediunidade deve voltar, né? Nós temos a mediunidade, ela faz parte da doutrina espírita, né? Ela não é patrimônio do espiritismo, mas faz parte, né, do nosso desenvolvimento. Só que a gente pode rediscutir e aprender e melhorar, e acho que é aí que entra a sacada de a gente compreender o que a gente pode fazer também e mais com relação à mediunidade, que são os desafios, né? Tá bom? Só quis provocar mesmo, Sandra. A resposta cada eu sei, eu também quis provocar, eu acho que é exatamente isso, para a gente poder refletir mesmo, né? O que a gente pode aprender de tudo e o que a gente pode oferecer aí para frente, né? Nós estamos fazendo profundas reflexões também no Centro Espírita Allan Kardec. O que a gente pode oferecer também, né? Melhorar e mudar, ou retomar, né? Porque às vezes a gente deixou de fazer alguma coisa que era importante. Para isso, todo esse momento serviu, né? Foi muito, muito interessante. A gente, quando está formulando os fóruns, né, a gente chama as instituições aqui para participarem, mas a gente sempre tem o apoio, não só o institucional da CEPA Brasil, né, mas também de algumas outras pessoas, né? Mas que acabam também participando dessas coisas, né? Como mesmo na elaboração desse evento, a gente sempre tem a participação da Jacira, do Mauro, né? da Alcione e algumas pessoas que não são daqui, né? E eu estou falando tudo isso porque eu queria ouvir a Alcione, que participou de todas as nossas reuniões aí na formulação do evento. Uma ótima noite, né, para todos nós. É uma delícia estar novamente no fórum. Eu acompanho
anualmente, vocês, especificamente agora, né, como representante da CEPA Brasil, mas são todos nossos amigos queridos e que a gente fica muito feliz, porque o Fórum da Baixada Santista já é uma marca registrada da CEPA Brasil, da CEPA Baixada Santista, então a gente fica muito feliz, parabéns a todos, com tudo que aconteceu, tivemos muitos pontos, como o Walter falou, né, muitos pontos de coincidência, ficamos pouquíssimos tempo fechados, estudamos muito, pesquisamos muito, crescemos muito, isso foi muito bom, e foi muito bom porque fomos todos nós juntos, né? Fomos aprendendo juntos, construindo esse momento juntos. Estamos de parabéns e muito obrigada, em nome da CEPA Brasil, de mais um evento exitoso. Um beijo no coração de todos, que é uma delícia estar com vocês. Obrigado, Alcione. Você é uma gracinha. Vocês também. Bom, nós temos tempo aí para mais uma pergunta ou algum comentário, alguém gostaria de fazer, e aí a gente vamos fazer o encerramento. Eu puxei a Cláudia aqui, que estava no cantinho aqui, para aparecer. Oi, Cláudia. Oi, eu estou ouvindo, só o rosto é que não apareceu. Bom, temos mais, né? Quarta-feira agora, não a semana que vem, quarta-feira agora, nós temos mais, tá? Eu vou fazer aqui o... né, Jailson, que o nosso fórum, ele foi estrategicamente, né? Sempre é estrategicamente organizado por essa ocasião, como você citou, né? Exatamente. 18 de abril, a gente já reservou esse momento justamente por conta do lançamento do Livro dos Espíritos, né? E aí a gente sempre faz o fórum nessa época. Não foi assim no começo era o segundo semestre, mas depois nós passamos para o primeiro semestre, né? Então, essa é a história do fórum da Baixada Santista. Sempre no mês de abril, nem sempre Sandra, dá para... sempre foi no mês de abril o fórum, e no segundo semestre tinha um evento que se chamava seminário. Palestrante, um seminário, no segundo semestre. É que lá no começo mesmo, eu lembro que eu fiz as três primeiras semanas, que a gente chamava Semana Espírita da CEPA, antes de virar fórum, a gente fazia no segundo semestre, depois começou a conflitar com outros eventos, aí nós passamos, o fórum realmente passou a ser em abril. Como fórum, a partir de abril. Antes não era fórum, é por isso que eu sou um pouco mais velhinha, assim, nessa história. Então, a última questão aqui, antes da gente fazer o encerramento, a Elizabeth Queiroz, ela perguntou, né, e aí quem dos representantes quiserem falar, ou alguém mais, né, como ficaram as doações e ações fisicamente nos centros de vocês? Quem gostaria de falar? A gente precisa dizer rapidamente que foi um problema, financeiramente foi um problema, né, gente? Nós tivemos bastante problemas, né, de questão de despesas que continuavam e redução de arrecadação, né? A manutenção das nossas casas, o Walter deve saber, porque o Walter tem lá, o GT é imenso, né? O Ângelo Prado também, enfim, a manutenção foi bem difícil, né? Então, foi um tal de fazer rifa virtual e cesta de Páscoa, enfim, para tentar manter, a gente manteve, por exemplo, a nossa auxiliar de limpeza, não dispensamos, então teve uma série de processos, né? Agora, realmente, doações, a gente teve ou ia buscar, a gente vai se movimentar para ir buscar nas casas das pessoas, mas teve um pouco de parada assim, em relação a isso, né? Pelo menos para a gente. Não sei se a Márcia pode falar mais alguma coisa. Walter. Sandra, falando do Jeta, foi um pouco diferente, tá? Porque aquela contribuição que era feita ali no tete-a-tete, tá? Passou a ser também por Pix, depósito em conta. Então, isso para a gente melhorou muito. Deu tá? Não ficamos mais pegando no dinheiro ali no cash, né? Era tudo depósito e o pessoal foi fiel nesse momento. E como você falou de limpeza de estudo, que são 3 andares, né?
Então, aquela experiência que a gente fazia todas as semanas, passamos a fazer de 15 em 15 dias, já que não estava indo ninguém, e houve essa redução, né? Que agora, nessa volta, vai... Vamos ver como é que vai ficar. Mas, para a gente, até com nisso, né? certeza. Até essa parte aí do eletrônico aí melhorou para a gente. Para a gente não, agora para a gente também. Claro que a cobrança eletrônica ficou melhor, ficou bem melhor, né? Mas a gente não teve assim uma nova adesão de novos sócios, né? Porque limitou, e aí as despesas continuaram as mesmas praticamente, né? Diminuiu a conta de luz e tal. Enfim, teve um processo, aí nós fizemos uma reforma, o Allan Kardec, nesse período, aproveitou para fazer uma reforma, então o caixa ficou lá embaixo, mas acho que é isso mesmo, né? Agora, em relação a doações, que a Elizabeth está perguntando, eu não sei se outras casas tiveram alguma estratégia diferente. Falando pelo Ângelo Prado, nós também tivemos bastante dificuldade. Somos poucos, né, outras pessoas. Estamos conseguindo manter a casa aí bem assim, bem no limite. Mantemos também a faxineira de 15 em 15 dias. Nas doações, tudo que a gente tinha de mantimento, nós doamos. E foi difícil depois arrecadar e tá. Mas passamos por dificuldade, mas vencemos. Estamos aí. Posso falar um pouquinho, Jailson? Pode, Márcia. A gente tinha no centro um hábito que eu acho que contribuiu para isso que a Sandra colocou, que era o seguinte: o tesoureiro sempre ficava de quarta-feira, que era uma reunião, que é a reunião pública nossa, o tesoureiro ficava ali na frente, as pessoas aproveitavam para poder acertar a mensalidade. Então, isso era um hábito muito antigo e aproximava, e era uma coisa fácil. A gente tem bastante idoso no centro, né? Facilitava. Agora, realmente, depois que a gente aprendeu, a nossa nova tesoureira, a gente aprendeu, eu ia falar você, Luciana, mas a Luciana é vice. A gente aprendeu a pagar, fazer os pagamentos todo mundo online, e facilitou bastante a nossa vida mesmo, né? Mas era o hábito que as pessoas tinham de chegar lá e pagar em cash. Legal, pessoal. Então, mas nós temos ainda quarta-feira, então vamos fazer o encerramento aqui, oficial. E eu gostaria, em nome das instituições, né, da Baixada Santista, né, o SEAC, o Centro Espírita Allan Kardec, o Centro Espírita Beneficente Ângelo Prado, o Grupo Espírita Leon Denis, o Grupo Espírita Trabalho e Amor, o Instituto Cultural Kardecista de Santos, né, que organizaram esse evento. Agradecemos a participação de todos, o apoio da CEPA, Associação Espírita Internacional, e um prazer imenso de ter a Jacira aqui sempre presente com a gente, e também da CEPA Brasil, o grande apoio da CEPA Brasil, né, e representado pelo seu presidente, Ricardo de Moraes e Nunes, e a Alcione Moreno, vice-presidente, né, e aos nossos representantes hoje das casas, e nome deles, todos que participaram dessas instituições, a Sandra, a Miriam, a Kátia, o Walter e o Alexandre. Também agradecemos a Sandra Regis, em especial, pela organização da parte artística, pelo cartaz, pela divulgação, e da Sandra eu vou falar etc, 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 né? E a Rita Fernandes, eu não sei se teve mais alguém, mas a Rita aí sempre no suporte técnico, né? A gente agradece muito. Mas, especialmente, vamos agradecer a você que esteve aqui hoje com a gente, compartilhando esses momentos que são de confraternização e de aprendizado, né? Então, nos vemos na quarta-feira, através dos mesmos links, né? Sandra, queria falar alguma coisa mais? Para a gente fazer o sinal do abraço, para a gente se sentir abraçado aqui, ó. Todo mundo se abraçar. Então, vamos dar a todo mundo um abraço aí, boa noite para vocês. Boa noite. Até logo a todos. Boa noite. Boa noite. Até quarta. Até quarta. Quarta-feira. Até quarta. Boa noite. Eu, Jailson. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.
E eu não falei. Boa noite. Tchau, noite, amigos, pessoal. amigos Foi do ótimo. Facebook. Boa noite. Mas Tchau. na quarta eu vou falar. Ricardo, Pronto. Muito bem. eterno presidente Ricardo.